Tema importantíssimo e interessantíssimo à luz da lei anticrime, sua aplicação intertemporal e especificamente execução penal. Então presta atenção porque seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático, a dica de hoje é extremamente importante para que possamos compreender algo que será indubitavelmente explorado na sua prova de carreira jurídica. Se você estuda para delegado de polícia, magistratura, MP, defensoria pública, cola aqui, já aproveita, deixa o seu joinha no vídeo, faz o teu comentário após a conclusão dele e, mais importante, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer até o final do ano, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E o tema que eu quero tratar com os senhores e senhoras foi justamente um assunto extremamente interessante e importante, desafiador, por que não, analisado recentemente, nesse mês de novembro do ano de 2023, pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso se deu no recurso especial originário lá de Santa Catarina, número 2.026.837. E qual era a grande controvérsia aqui que o STJ se deparou? Presta atenção porque vocês sabem tão bem quanto eu que a lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, engendrou uma série de modificações extremamente importantes dentro da tessitura normativo-criminal brasileira, destacando naquilo que nos interessa aqui as modificações e alterações, nem todas salutares, é verdade, na execução penal e especificamente na LEP, na Lei de Execução Penal. E, pragmaticamente, o que eu quero analisar com vocês é a referência no que tange à modificação do benefício da execução da pena relativa à progressão de regime. Se antes a lei de execução penal basicamente tratava apenas com uma fração, seja o agente primário, seja o agente reincidente, ele precisaria, para fins de progressão de regime, apenas cumprir o requisito objetivo de 1/6 e, complementarmente, à luz do que impunha a lei dos crimes hediondos, 2/5, o requisito objetivo se o crime praticado fora hediondo e o réu primário, e 3/5 se ele era reincidente genérico e estava cumprindo pena, genérico ou específico, né? Ele estava cumprindo pena lá pelo delito hediondo ou equiparado, a gente teve grandes modificações. A gente tem vários parâmetros hoje para aferir os critérios objetivos a depender da natureza do crime e, claro, também do agente, se primário ou reincidente. Bacana? Tranquilo? E, além disso, não mais damos tratamento à luz de frações diversas, mas à luz de percentuais, indo desde 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e até 70%. É um grande desafio a gente memorizar, decorar e estudar para fins de prova. Mas a coisa pode ficar ainda mais severa quando estivermos dando ênfase ao tratar de que da lei execução penal relativa à progressão no que tange à sua aplicação temporal. Porque vamos imaginar aqui que João das Couves ele já estava cumprindo pena, beleza? Pena relativa ao quê? A um crime praticado anteriormente à vigência da Lei 13.964 de 2019, que, como a gente viu, trouxe várias e várias alterações, incluindo aqui no aspecto objetivo da progressão de regime. O que é que a gente tem para fins de aplicabilidade dessas modificações? Aqui o critério vai ser eminentemente aquele de caráter material, ou seja, eu posso aplicar essas novidades engendradas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei Anticrime, se ela for favorável a João das Couves. Por quê? Porque ele está cumprindo a execução da pena por um delito praticado antes da vigência da lei anticrime. E aí, se a modificação do parâmetro para a progressão de regime se deu para piorar aquelas circunstâncias, eu não aplico a ele retroativamente. Mas se forem favoráveis, perfeitamente eu vou aplicar assim retroativamente. Beleza? Tranquilo? E por que isso é interessante? Porque o nosso queridíssimo João das Couves, peça rara
mas não da melhor qualidade, ele está cumprindo pena, mas ele está cumprindo pena por 2 delitos nesse momento. Ele está cumprindo pena especificamente pelo delito aqui de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar e também está cumprindo pena por homicídio qualificado tentado. E aí, o que é que a gente tem? A gente vai verificar, e eu vou explicar direitinho aqui a situação, que o primeiro delito, a lesão corporal, lá no âmbito do contexto da Lei Maria da Penha, de violência doméstica e familiar, a modificação pela lei anticrime, ela é desfavorável a João das Couves. Ou seja, eu não aplicarei retroativamente, beleza? Mas em relação ao homicídio qualificado na modalidade tentada, ela é favorável. E aí é que a gente tem a grande questão. Para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o que fez o recurso especial subir até a 5ª turma do STJ, deveríamos aplicar apenas uma das leis. E, no caso específico, haveria de ser aplicada a lei pretérita de vez toda, ou a lei nova toda. O fato é que não poderia haver para a lei, o crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, a aplicação retroativa da lei, aliás, a aplicação da lei anterior e para o delito de homicídio qualificado tentado, a nova lei ou a nova redação da lei anticrime. Por que não poderia? Porque isso seria combinação de leis, ou seja, aquela ideia da lex tertius, o que é pacificamente rechaçada pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Eu particularmente, e aqui não é espaço para a gente criticar, não vejo sentido algum. Na verdade, há um erro conceitual de interpretação, não se está criando aí lex tertius, como o pessoal gosta, não é uma combinação de lei, mas é um fenômeno de retroatividade parcial. Mas isso a gente deixa para um outro momento. O fato é que o STJ e o Supremo Tribunal Federal realmente, aliás, o STJ tem até súmula nesse sentido, apontam pela impossibilidade de combinação de leis e a formação dessa lex tertius de uma lei terceira, beleza? Agora, dito isso, a grande questão é, nesse ponto aqui, essa tese do Ministério Público de Santa Catarina está correta? Será que eu estou de fato diante dessa combinação de leis? E o STJ, na 5ª turma, ao julgar esse RESP por mim referenciado, disse à unanimidade que não. Vamos entender especificamente. Por quê? Como eu estava dizendo, a gente tem o nosso queridíssimo João das Couves respondendo e cumprindo pena, primeiro, por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar. A gente viu que, para fins de progressão de regime, antes das alterações da lei anticrime, a gente tinha um parâmetro fracionário específico para ser aplicado, qual seja 1/6, beleza? Que dá mais ou menos 16,6%. Então, só para a gente trabalhar com um percentual, menos de 17%. Só que, com o advento da lei anticrime, a gente teve uma série de modificações, como eu disse. E o artigo 112, inciso 5º da LEP, ele vai dizer que para que o apenado, nessas circunstâncias de João das Couves, tenha a progressão de regime, ele vai precisar ter como requisito objetivo cumprido o quê? 30%. E por que 30%? Porque o inciso 5º, eu acho que é o inciso 5º, ele estabelece 30% da pena quando o apenado for reincidente, que era o caso aqui de João das Couves. Pedro, mas você não fez essa observação. Por quê? Porque antes, na redação originária da LEP, era 1/6, fosse o cara reincidente, primário, reincidente específico, não importava, beleza? Como eu não estava diante de um crime hediondo, nem equiparado a tanto, porque lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, eu tinha 1/6. Agora não, agora é 30%. Por quê? Porque é um crime com violência, praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, no caso violência, e de um réu reincidente, de um apenado reincidente. Aí, aqui a gente vai ter 30%. E aí fica muito fácil. O que é mais interessante para fins de progressão de regime, já que essa é uma norma, a Lei 13.964 nesse ponto é desfavorável. Cumprir 30% como requisito objetivo ou 1/6? Claro que 1/6. Então, objetivamente, se eu tivesse um caso isolado,
Nessa situação, eu teria a aplicação da lei vigente à época da prática delitiva, beleza? Tranquilo? Show de bola, bacana. Então guarda isso aqui. Só que a gente viu que a gente tem outro crime que está sendo objeto de cumprimento de pena por nosso queridíssimo João das Couves, que é um homicídio qualificado tentado. Aqui a conversa é diferente. Por quê? Porque antes da lei anticrime, aí eu vou não para a lei de execução penal, mas sim para a lei dos crimes hediondos, que estabelece que para um crime hediondo ou equiparado a hediondo, eu tenho o parâmetro de 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. João das Couves era primário ou reincidente? Ele era reincidente. Ele era reincidente genérico. Por quê? Porque o crime praticado anteriormente ao crime hediondo, aqui em questão, ao homicídio qualificado tentado, ele não era hediondo nem equiparado. Só que, para fins pragmaticamente daquela fração, isso era indiferente. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos só se preocupava se o camarada era primário ou se o camarada era reincidente. Não interessava se era reincidente genérico, se era reincidente específico, não interessava. Beleza? Então, se eu aplico a João das Couves em relação ao homicídio qualificado tentado, o parâmetro fracional previsto na época da prática delitiva, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a incidência de 3/5. Só para a gente facilitar, transformando 3/5 aqui em percentual, você vai, mesmo a gente sendo fraco em matemática, vai concordar comigo que é equivalente a 60%, não é isso? Isso. 1/5, 20%, 60%. Maravilha. Agora, com a nova redação da lei anticrime, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter lá no inciso 5º, aqui é o que é o inciso 5º, né? O outro eu acho que é o inciso 3º. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá. Mas aqui no inciso 5º, a gente vai ter a previsão de 40%. Olha, 40% já dá para ver que é bem melhor do que os 60%. Por que 40%? Porque 40% aqui vai estar previsto se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo e equiparado, é o caso de João das Couves, se for primário. Aí você deve estar pensando, opa Pedro, mas aqui tem um erro, ele é reincidente. Mas lembra do tema 1084, definido em sede repetitiva pelo STJ? Aqui o legislador cochilou. Por quê? Porque deu um grande benefício a esses apenados. Por quê? Porque ele, quando trouxe um percentual mais severo para a progressão de regime dos condenados a crimes hediondos ou equiparados, para que esse percentual seja mais recrudescido, exigia-se o quê? Que ele fosse reincidente específico. E aí comeu mosca. O legislador tratou do condenado, apenado por hediondo equiparado primário e o apenado por hediondo equiparado reincidente específico. Não deu tratamento para quem? Para o reincidente genérico. Bom, eu não posso interpretar para piorar a situação, eu não posso trazer analogia em malam partem. Então, dessa maneira, eu vou tratar o reincidente genérico, apenado em crime hediondo ou equiparado, tenha ou não resultado morte, igual ao primário. Por isso que eu vou aplicar nesse contexto o inciso 5º do artigo 118. Do artigo 112. E aí você vai dizer, Pedro, mas não teve resultado morte, já que é homicídio? Não, lembra, o resultado morte para recrudescer aqui a progressão precisa se materializar. Aqui é o homicídio qualificado tentado. Por isso que eu vou aplicar, nesse caso específico, o parâmetro de 40%. E aí eu te pergunto, 40% é melhor ou pior do que 60%? Óbvio que é melhor. Então veja, a redação originária era mais interessante para a questão da lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, mantendo-se a legislação originária, e essa segunda, a redação da lei anticrime, é mais interessante para o outro crime. O crime hediondo, eu posso, isoladamente, eu iria aplicar retroativamente. O que é que o Ministério Público de Santa Catarina está dizendo? Eu não posso aplicar, manter a legislação originária
para um crime e aplicar retroativamente em relação ao outro só porque é mais benéfica. Isso seria atuar justa e objetivamente como combinação de lei formando a Lex Tércio. E aí que, como a gente viu, o STJ afirmou categoricamente que não estamos diante de Lex Tércio algum, não se dá aqui em combinação de leis. E o mais importante, isso não é um entendimento isolado da quinta turma. Está correto, está acertado, e isso é a orientação da quinta turma, que vai no mesmo sentido da sexta turma do STJ, e houve expressa menção a uma recente decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, eu trouxe no material aí colacionado para vocês, conforme ventilado no HC tal da quinta turma, sinalizou-se aderência ao entendimento da sexta que não há que se falar em devida combinação de leis quando se está diante de duas leis que tratam de temas distintos, que circunstancialmente vieram a ser alteradas pela mesma norma infraconstitucional superveniente, que é justamente o caso aqui, né? Por quê? Porque são temas distintos. Um vocacionado para uma lei com uma situação de crime com violência ou grave ameaça à pessoa e reincidente, como no primeiro crime de João das Couves, e outra para os crimes hediondos. Então, por isso que não se trata aqui de combinação de leis, apesar de terem as modificações sido entabuladas por uma mesma lei e essas modificações se encontrarem dentro de um mesmo dispositivo. E especificamente sobre o STJ, por esta razão, ao Supremo Tribunal Federal, não incide o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis consistente na criação de uma lex tercia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam do legislador tratamento legal independente, cada qual crimes comuns e crimes hediondos, com seu conjunto específico de normas de regência. Isso foi no agravo regimental, no RHC 221.271, lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então anota mais essa aí, quem não anotou o RESP, a que eu me referi, julgado no dia 7 de novembro desse ano 2023, o RESP 2.026.837 de Santa Catarina, relatoria do ministro Azulay Neto. Bacana? Tranquilo? Ufa! Tema extremamente interessante, pulsante, com cara de prova. Espero que tenha ficado mais claro aí. Comenta aí embaixo, deixa o joinha, não se esquece. Se inscreve, aciona o sininho, divulga o canal. Por quê? Porque assim a gente cresce mais, chega até mais pessoas e a gente ainda fica mais animado para contribuir na preparação, nos estudos e na atualização dos senhores e das senhoras. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau!